O STF é um grande teatro, o teatro do mundo jurídico e midiático. De vez em quando, eles brincam de feiticeiros. E aí, o estrago pode ser grande, o que faz com que muitos se arrependam. Em 2018, a presidente da casa, ministra Carmen Lúcia, inverteu uma ordem de votação. Ela optou por votar primeiro o particular, em vez do geral. Em outras palavras, em vez de votar a validade da regra do jogo que estava em discussão, no caso, a prisão em segunda instância, ela decidiu antecipar a votação daquilo que era afetado pela dúvida em relação à regra do jogo. Um habeas corpus impetrado pela defesa do ex-presidente Lula. Resultado, a inversão permitiu a prisão de Lula. E com isso, uma série de consequências. Agora, o STF anulou, como se sabe, todas as condenações de Lula pela Lava Jato de Curitiba. Falemos um pouco disso. Primeiro, o STF desrespeitou a Constituição, que prevê a prisão só depois do trânsito em julgado. Depois, inverteu essa ordem de votação em 2018. Lula foi para a cadeia, saiu da disputa eleitoral e Bolsonaro acabou eleito. Parece que o STF se deu conta de que ajudou a produzir o resultado eleitoral e agora está apavorado. Alguns estão tão horrorizados com o presidente da República que resolveram que é preciso dar-lhes, na eleição de 22, um oponente capaz de vencê-lo. Então, há algum tempo, o STF voltou a respeitar a Constituição e a prisão só pode acontecer depois do trânsito em julgado. O ministro Fachin, finalmente, um tanto de maneira surpreendente, resolveu que Curitiba não era o foro adequado, natural, competente para julgar Lula. E anulou tudo, monocraticamente. Aí, levou para o plenário. E o plenário confirmou. A ministra Carmen Lúcia, que fez aquela inversão naquela época, agora se aliou à tese da incompetência de Curitiba. Parece evidente que ela se arrependeu, que é como se ela dissesse: que estrago eu promovi. Mas o que eu quero falar é o seguinte, é que o STF está numa fase de sincerão. O ministro Ricardo Lewandowski, outro dia, jogou na cara da ministra Carmen Lúcia que ela, ao inverter aquela ordem de votação, produziu a eleição de Bolsonaro. Disse escancaradamente. E ontem, nesta quinta-feira, na votação que consagrou a incompetência de Curitiba para o julgamento de Lula, o ministro Marco Aurélio disse o seguinte, que se deve julgar juridicamente e não para produzir um concorrente em 2022. Os ministros estão dizendo entre eles, um jogando na cara do outro, que as decisões têm influência política. Mas o mesmo ministro Marco Aurélio disse o seguinte, depois de defender as decisões técnicas jurídicas, disse que não se pode decepcionar a população. Mas parte da população não quer decisão técnica, quer decisão política. As decisões, e o próprio Marco Aurélio vive dizendo que o processo não tem capa, as decisões devem ser tomadas conforme a lei, agrade ou não a população. Aliás, o Lewandowski mostrou ao Marco Aurélio que os processos têm capa. Ele disse o seguinte, foi contestado pelo presidente Luiz Fux, ele disse o seguinte, que só os processos de Lula são levados ao plenário depois de votados nas turmas, especialmente em habeas corpus. Então, eles estão
se jogando na cara um do outro, que brincaram de feiticeiros. E é claro que a direita está indignada, porque queria manter Lula inelegível, a esquerda está feliz, mas ainda faltam decisões. Falta saber se Moro será confirmado como suspeito parcial, portanto anulando todas as provas coletadas, ou se ele não será considerado parcial e as provas serão enviadas para Brasília ou para São Paulo. O jogo é tão divertido que dá para fazer até previsões. Eu diria que os ministros Nunes Marques, o chamado novato, Luiz Fux, o presidente da casa, Fachin, o relator dessa ação, e mais Luiz Roberto Barroso e Marco Aurélio Mello votarão pela imparcialidade de Sérgio Moro. Já, claro, Gilmar Mendes, Lewandowski, imagino que Toffoli, embora ele seja surpreendente, outro dia ele votou a favor da liberdade de cultos. Imaginava-se que ele não faria isso, mas ele está sempre procurando mostrar que é independente. Carmen Lúcia também deve votar pela suspeição, porque já fez isso na segunda turma. Restam os votos que vão definir Alexandre de Moraes e Rosa Weber. Como eles votarão? Não será surpreendente que o Moro seja declarado imparcial e que a decisão então vá para, possivelmente, Brasília. De toda maneira, tudo está em aberto. O que chama a atenção é o seguinte: o STF não podia ter decidido isso antes sobre a competência de Curitiba. Os ministros explicaram que só agora chegou no STF, que antes precisava passar por todas as instâncias. Não parece ser bem assim. 5 anos em que precisou passar por todas as instâncias e o Lula ficou 580 dias preso para depois dizer que nada valia. Não havia nenhum mecanismo no meio do caminho, dependente do STF, que pudesse dizer é válido ou não é válido. Nesse ponto, Marco Aurélio Mello tem razão. A sensação é que levaram 5 anos para deixar o dito por não dito. Por outro lado, para quem acompanhou tudo isso, e eu acompanhei, desde o início era evidente que Curitiba não podia ser o juiz natural de tudo que dissesse respeito a Petrobras. Sem entrar em outras considerações sobre prova e tudo mais. Os crimes dos quais Lula é acusado aconteceram em São Paulo. E é lá, concordo com Alexandre de Moraes, que eles deveriam ser julgados. E não em outro lugar. Agora, depois da Vaza Jato, depois de tudo que veio à tona, embora essas provas não tenham valor legal, é claro que o entendimento mudou. O STF mudou por 2 razões. Primeiro, porque a maioria dos ministros não quer a reeleição de Bolsonaro, quer dar um opositor capaz de vencê-lo. E segundo, porque a Vaza Jato, os dados interceptados por aquele hacker, e dos quais todo mundo tem conhecimento, aqueles dados mostraram combinações com luz, conversas inimagináveis entre os procuradores e Sérgio Moro, e isso abalou a reputação da Lava Jato. Então, as mudanças têm a ver com isso. Só mudou agora porque, 1, os ministros estão apavorados com Bolsonaro, e 2, os ministros estão impactados pelo que aconteceu nos bastidores, nos aplicativos, nas conversas entre Moro e os procuradores. Todo mundo conhece. São coisas tão impressionantes que não tem como dizer que elas são normais, embora alguns digam que isso sempre acontece. Se sempre acontece, aí fica difícil confiar na justiça.